Olá pessoal, hoje com o bordado livre nós vamos bordar uma pena muito fácil e muito simples, só com ponto reto, tá bom? Vamos lá. Eu tenho ela aqui pouco terminada, ainda falta alguma coisa que a gente vai terminar aqui na aula. E tenho ela riscada aqui. Um risco simples, não é um risco muito elaborado, porque a ideia é essa, é fazer uma coisa rápida, uma coisa simples. Essa pena você pode bordar em jeans, sobre crochê, sobre tricô, com lã, com linha mais grossa, com o resto de linha que você tenha. A ideia é que ela tenha muita textura. E sendo muita textura, se você usar todos os restos de linha que você vai tendo, que vai sobrando, sem importar a cor, ela vai ficar mais bonita ainda. Além do que, você pode usar linha torsal, linha mais grossa, linha mais fina, linha matizada com múltiplas cores. Tudo isso você pode usar na pena. Porque a ideia é aproveitar todos esses restinhos e fazer uma coisa bonita. Sabe aquela bolsinha ou aquela peça que você faz com crochê de malha? Então, essa é uma opção bem bacana para bordar sobre esse crochê essa pena. Vamos lá? Então vamos. Eu vou usar uma agulha de bordar número 3, que é a que eu mais uso, e vou bordar com fios dobrados. Por quê? Porque eu preciso de bastante linha. Quanto mais linha eu tiver nesse trabalho, mais bonita ela vai ficar. Uma outra dúvida de todo mundo. São duas coisas importantes quando você está bordando a pena. Uma é que os pontos não tenham o mesmo tamanho. Você pode bordar de um lado e de outro, mas eu gosto de bordando dos dois lados para dar uma certa simetria. E não ter medo de colocar ponto sobre ponto. Colocar um em cima do outro, porque isso no final é uma qualidade. A gente só toma cuidado para as linhas não ficarem soltas, para a gente puxar de forma adequada. Eu vou abaixar a câmera para mostrar tudo como eu vou fazer, inclusive colocando o bastidor, tá bom? Vamos lá. Ó, tenho aqui o risco, tenho aqui o meu bastidor. Não estou usando um bastidor muito grande, mas o ideal era que eu usasse um bastidor que ocupasse toda a pena. Mas como o meu tecido não é muito grande, então eu vou fazer ela por partes. Mas o ideal é que eu conseguisse colocar num único bastidor toda a pena para a gente trabalhar. Vamos lá. Começo aqui da ponta, como se fosse um ponto folha, com a diferença de ser pontos grandes. Você consegue ver que eu não tive nenhuma preocupação de fechar e nem com o tamanho do ponto. Pode ser um tamanho variado. Eu coloquei vermelho agora, vou colocar uma outra cor. Vou colocar amarelo. Também com fio duplo. Como eu estou usando pontos bem grandes, não tem problema eu colocar uma linha maior na minha agulha, porque eu vou rapidamente consumir essa linha. Começo de novo lá em cima, aqui em cima, ou posso começar aqui, em diferente. É como se eu esquecesse que eu já coloquei linha aqui, tá bom? Não importa que fica um sobre o outro, não importa. Só evito cruzar muita linha, isso eu evito. Ó, volta aqui em cima. Não importa se os pontos são desiguais. Pelo contrário, isso para mim é uma virtude. Aproveito e dar o ponto do tamanho que eu tenho de linha aqui.
Vou colocar essas linhas coloridas que eu tenho, que também dão um efeito legal. Vou começar aqui de cima de novo. Como eu tô com um bastidor pequeno, então eu não vou conseguir chegar até o final, mas o ideal seria que eu fosse chegando até o final com um bastidor maior. Mas eu preferi fazer um modelo de pena grande para que vocês pudessem enxergar bem a realidade do ponto em si. Posso colocar de vez em quando de um lado só e depois ir para o outro? Posso, mas a gente tem que ter a preocupação de que a gente precisa de uma simetria, porque se a gente faz tudo de um lado para depois fazer de outro, a gente vai perdendo essa noção e a gente depois pode ter problema para deixar um lado igual. Não precisa ser exatamente igual, mas precisa um lado parecer com o outro. Aqui eu tenho, tá vendo? Esse aqui eu nem cheguei no final. Tem problema? Não, não tem problema, porque eu vou cobrir com outras cores. Aproveito essas linhas que estão terminando e às vezes, sabe até aquela linha Moliné, que são as de meadinha, aquela cor que eu não uso muito, que tá sobrando, aproveita essa para fazer a pena, porque ela vai ficar misturada entre as outras e não vai aparecer tanto. Então, esse trabalho é um trabalho para você aproveitar as linhas que você tem. Pode linha grossa? Pode. Pode linha fina? Pode. O ideal é que seja mais grossa, mas se quiser fazer com linha fina, também pode. Olha, eu não estou me preocupando que esteja pondo ponto sobre ponto. Não me importa isso. O ideal é que eu cubra, que eu faça essa coisa das plumas, das penas. Um outro detalhe, eu evito de colocar pontos muito deitados. De preferência, os pontos mais inclinados, eles dão uma qualidade melhor, eles ficam mais bonitos. Olha aí, certo? E não tem problema, eu vou colocando linha e vou cobrindo todo o espaço que eu tenho. Vocês começam a perceber que aqui tá ficando sem bordar. Não tem problema, isso vai ser colocado no final. Vou descer um pouco o meu bastidor para eu poder chegar mais no final da pena. Isso vocês veem que não tem problema colocar o bastidor sobre o bordado. Isso para mim não é problema, porque o bastidor ele consegue não estragar. Olha, aqui porque eu não tô arrematando por um tema de tempo, mas é só ir puxando e se por um acaso fica assim, você pode ir amarrando esses pontos de uma forma mais, ó, vou colocar esses pontos aqui, maiores, menores. Posso voltar? Sem dúvida, posso voltar. Só de um lado? Posso voltar só de um lado. Posso ir descendo só pelo outro? Posso. Aí tá. Vamos puxar agora as cores que a gente bordou lá em cima. Vou puxar aqui para baixo. Então, vou colocar um vermelho aqui embaixo também. Por isso que é difícil a gente não vir trazendo ela toda,
Por quê? Porque depois eu tenho que trazer as cores, trazer os pontos até embaixo, para a folha ter uma continuidade, para ser uma pena por igual. Posso fazer essa pena só de uma cor? Pode, mas só que ela não vai ter profundidade, você não vai conseguir visualizar ela só fazendo de uma cor. Então, por exemplo, você quer fazer uma pena branca, você tem que usar um branco, um cru, um cinza, um azul clarinho, porque são as cores da sombra da pena branca. Quanto mais linha eu colocar, melhor. Lembra que eu pus amarelo? Vou puxar o amarelo aqui também. Eu preciso que a pena tenha uma continuidade, porque eu tô bordando, como ela é grande, eu tô bordando em 2 vezes. Poderia colocar um bastidor maior e bordar de uma vez só? Poderia, mas se de repente vocês não têm um bastidor maior, só tem um bastidor menor, vocês não saberiam como fazer. Então eu prefiro fazer com uma dificuldade maior, que vocês que já têm o bastidor maior vão se adaptar fácil. E quem não tem, vai aprender a fazer com uma maior dificuldade. Certo? Ó, vou pôr um ponto grande aqui. E vou puxar agora aqui embaixo o roxo. Quando eu puxo o roxo, eu já posso subir para poder começar de novo lá em cima e ir descendo. Eu já dei uma igualada nela aqui embaixo, tanto quanto em cima. Ó, vou puxar o roxo, vou puxar com pontos maiores. Ó, aqui eu cometi um erro, que eu cruzei, tá vendo? Eu vou deixar, porque depois eu vou corrigir com pontos menores. Mas isso eu devo evitar de fazer. Certo? Então, eu já dei uma igualada. Vamos tirar o bastidor pra gente ver a igualada que, por um acaso, a gente já deu e se precisa de mais. Quando eu solto o bastidor, ela fica meio solta, tá certo? Tá certo. Por quê? É preferível que ela fique um pouco solta do que ela fique enrugada. É muito fácil ficar enrugado. Por quê? Porque é muita linha num sentido só, então faz com que o tecido seja tracionado. Então, é melhor que fique um pouquinho mais solto. Ó, vamos de novo começar aqui da ponta da folha. Vou colocar um pouco de verde, porque eu quero ela bem colorida. Quem quiser o risco dessa pena, necessariamente não precisamos de risco, porque eu acho que é muito simples o desenho da pena. Mas às vezes a pessoa quer o risco. Eu tenho esse risco aqui. Então, quem quiser o risco, me pede pelo WhatsApp. Eu não sei colocar aqui na descrição do vídeo, não consigo colocar. Então, eu prefiro que vocês me mandem um WhatsApp, pergunte e eu mando o risco da pena. O número é 12 99750 7731, tá bom? Então, pode me pedir que eu mando gratuitamente o risco da pena. Olha,
Tô colocando verde e eu vou procurando colocar em espaços que ainda estejam vazios, tá? Porque isso faz com que eu já vá preenchendo. Sempre em uma diagonal. Quanto mais desigual for o tamanho dos pontos, eu garanto para você que uma melhor aparência vocês vão ter nessa pena. Ó, quando o ponto é muito grande, é melhor fazer entrando e saindo do tecido. Eu agora já tenho um espaço maior, então já vou aproveitar e descer, trocar a linha e já vou aproveitar e descer com esse verde nessa parte que a gente construiu depois para poder já dar uma igualada. Gente, lembra que qualquer linha que vocês têm em casa pode fazer isso. Se vocês querem fazer isso até numa blusa de lã, vocês podem usar os restinhos de lã que você tenha, tá? Ó, vou descer um pouco o bastidor e vou jogar um pouco desse verde aqui embaixo. Tão lembrado daquele defeito que eu falei, daquele erro que eu tinha cometido, eu vou consertar agora, ó. Vou vir aqui em cima e vou colocar um ponto sobre ele. Ele praticamente desaparece e depois, na hora que eu for amarrar todos os fios, ele vai desaparecer completamente. Então, olha, vou fazer aqui, vou fazer só de um lado e só de outro, porque eu quero pontos maiores aqui. Então, eu vou fazer com que renda mais essa linha. Eu não vou chegar até aqui embaixo, para não ficar um ponto muito comprido. Vou chegar até aqui, ó. Ó até onde entrou. Ó. Certo? E ele não parece que tá tão curto assim, porque ele tá entrando nos outros. E ao mesmo tempo tô um pouco economizando linha. Aqui do lado de cá, a mesma coisa. Eu venho até aqui, ó. Certo? Vou colocar mais um verde aqui. Para concluir do outro lado. Vai bastante linha? Vai. Por quê? Porque quanto mais linha, mais bonita vai ficar a pena de vocês. Olha, vou colocar nesse lado de cá que eu ainda não tinha colocado. Fazendo de um lado só. Lembrando, quero dar um ponto maior, posso vir aqui nessa extremidade e não ir inteiro, ir só na pontinha aqui, ó. Só na ponta da onde já tem bastante linha. Ó, certo? E vou colocando, não importa onde, desde que não cruze linha, mas vou colocando. Posso pôr pontos menores, que me favorece já ir amarrando os pontos. Ó, certo? Posso colocar mais linha aqui? Posso, sem nenhum problema. Posso ir colocando, quanto mais linha eu colocar, mais bonita vai ficar a minha pena. Mas eu vou terminando pra gente não ficar com um vídeo muito longo. Então, o que eu vou fazer? Quando a gente tem muitas cores juntas, a gente quase que não vê exatamente uma cor definida. Então, para que dê uma leveza maior, eu gosto de colocar um branco. Olha aqui, ó. Eu gosto de colocar um pouco de branco, que o branco dá luz, e aí a gente dá uma harmonizada nessa questão da pena. Então, eu vou colocar aqui, eu não vou colocar exatamente branco, mas vou colocar esse tom cru, né? Esse tom cru já vai fazer uma harmonia e, ao mesmo tempo, eu já começo a terminar os meus pontos, a terminar a minha pena. Então, eu vou colocar a linha crua mais para dar uma harmonizada em todas as cores e unir diante do meu olhar
essas cores para que ela fique mais harmoniosa. Vou fazer de um lado, ó. Eu tô fazendo sem me preocupar com tô fazendo de um lado primeiro, por quê? Porque com essa linha branca eu tô tentando amarrar as linhas maiores que ficaram aqui. Então eu tô dando pontos menores para dar uma luz na minha pena e ao mesmo tempo eu vou amarrando alguma linha que tenha ficado mais soltinha aqui, tá? E tomando cuidado para que não seja ela quem vai ficar solta. Ó. Não importa. Isso é que muita gente, ontem quando eu fiz a aula, muita gente estava com medo e me mandou foto. Tem medo de bordar por cima. Não tenha medo. Pode bordar por cima. Isso não é problema. Coloca fio por cima, porque a gente precisa amarrar esses fios longos que a gente colocou aqui, ó. Eu fiz de um lado, vou fazer agora do outro lado. A mesma coisa. Certo? Vou começar aqui do outro lado, fazendo a mesma coisa. Pontos menores. Vocês viram que eu não cheguei até a beirada. Até a beirada eu chego depois, fazendo as plumas mais... as peninhas mais para ela ter mais carinha de uma pena esvoaçante. Ó. Tá vendo? Então, eu tô bordando, tô colocando luz, colocando pontos menores, entrelaçados nos que já estão. Do mesmo jeito que eu tô fazendo essa pena, se eu desenhar uma asa, eu posso fazer também a mesma coisa. Olha, colocamos a luz, certo? Agora, o que eu vou fazer? Com uma cor que eu vou escolher, qual seja, tá? Eu vou colocar aqui uma amarração em todos esses pontos aqui no centro. E dando condição de eu fazer essa finalização aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Eu vou escolher a minha cor laranja para fazer essa amarração. Posso escolher qualquer cor, não importa. Olha, vou começar aqui desse meio. Eu vou fazer como se fosse uma folhinha, aquele ponto folha, que na verdade é esse ponto que a gente está fazendo aqui, só que de uma forma maior. Ó, pontos menores, porque nesses pontos menores eu vou amarrando esse centro. Ó, certo? Não estou preocupada de que eu estou bordando em cima de outros pontos. Isso não importa. Pelo contrário, aqui é uma qualidade. Certo? Olha, estou amarrando todos os pontos aqui com um ponto menor. Quanto mais amarrado, melhor ela vai ficar, mais segura, não vai ficar aqueles fios
que fica puxando, né? Que a gente enrosca em alguma coisa e puxa. Então, tá aqui, ó. Fiz a amarração central, certo? Eu vou bordar agora a pontinha, o cabinho da pena, não sei exatamente como que chama esse cabinho, e depois vou fazer o acabamento nas laterais pra gente fazer essa pena ficar bem esvoaçante. Olha, aqui vou terminar o cabinho. Como eu fiz a minha pena bem colorida, eu vou usar essa linha aqui para também fazer um caule, o cabinho da pena também bem colorido. Eu posso usar na mesma agulha duas cores diferentes? Posso, é uma possibilidade também. Então, por exemplo, você já pode colocar, em vez de colocar 2 fios iguais, cada vez que você colocar 2 fios na agulha, já coloca 2 fios diferentes, de cores diferentes. Já vai ficar mais colorida ainda a sua pena. Olha, aqui eu vou começar aqui no fundo com uma correntinha torcida. Ó, rememorando a correntinha torcida, que as pessoas às vezes têm dificuldade. Entrei e saí, linha na lateral, cruzou a minha agulha e na frente. Algumas pessoas me perguntaram se para fazer esse ponto a pessoa canhota precisa fazer do outro lado. Depende, ela que sabe. Eu acho que não tem necessidade. Desde que a linha esteja aqui do lado direito, eu cruze a minha agulha para o lado esquerdo, passe na frente e tire. Porque se eu deixar a agulha para o lado esquerdo e fizer só essa voltinha, eu vou fazer uma correntinha aberta, eu não vou fazer a correntinha torcida, né? Então aqui, ó, e vou em direção à minha pena para fazer esse cabinho da pena, certo? Vou fazer por cima mesmo, que é importante que eu vá para cima da pena com esse ponto. Se eu quiser esse caule mais grosso, o que eu vou fazer? Eu volto daqui e posso fazer, sempre faço daqui para lá, para que a cabecinha do ponto fique nesse sentido. E aqui eu engrosso, olha. Faço bem juntinho, que ele já engrossa. Certo? E agora, para concluir, posso engrossar mais isso aqui? Óbvio que pode. Tô fazendo aqui o básico para que vocês tenham um tempo de aula possível de ser assistido. Eu vou colocar agora as plumas mais esvoaçantes da pena, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou com a linha branca, ou no caso, eu posso também escolher a cru ou off-white. E vou colocar aqui. Vou fazer pontos menores com fio simples entrando aqui na minha pena. Isso é para quê? Para que tenha a aparência de fios mais esvoaçantes, mais fininhos. Então, por isso, quanto mais linha vocês colocarem, quanto mais vocês deixarem os fios desiguais, mais bonita a pena de vocês vai ficar, tá bom? Olha. Vou fazer de um lado e depois vou fazer a mesma coisa de outro. Certo? Eu vou bordar um pouco na outra que já está pronta para vocês verem quando eu coloco ainda linhas menores ainda.
Vou colocar minha outra pena no bastidor. Essa minha outra pena ficou um pouco menor, então ela vai caber nesse bastidor menor também. Ó. Aqui na pontinha, eu vou colocar mais linha branca, bem esparçado. E pontinhos pequenos, só para dar essa leveza, ó. Não se preocupe de fazer todos iguais. As pessoas que normalmente bordam clássico têm essa dificuldade de se liberar e fazer cada hora um tamanho. Tenta soltar isso, tenta fazer com que essa desigualdade no bordado livre é uma riqueza nessa hora. Olha, certo? Então aqui a gente tem a pena mais esvoaçante, ela mais trabalhada. Tá bom? Gente, é isso aí. A pena é fácil, você pode colocar em qualquer lugar, você pode bordar ela sobre jeans, até em tênis você pode bordar essa pena. Você pode bordar sobre uma peça pronta, você pode bordar uma peça que você vai fazer e pode também corrigir aquele defeito de uma água sanitária que caiu na roupa ou de um furo que a gente é indesejado. Então, essa pena é muito versátil. Agora, um detalhe super importante. Não borde ela sem bastidor, porque ela vai enrugar. É natural que enruga, porque você coloca muita linha e muito concentrada numa direção só. Isso vai fazer com que ela fique, o tecido enrugue, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa seus comentários aí. E mais uma vez eu vou pedir, compartilha, curte, comente, coloca lá o sininho do nosso canal para quando tiver vídeo novo vocês receberem informação e principalmente se inscrevam no canal, porque assim a gente vai ter chance de fazer mais coisas por aqui e que eu acho que vai ser legal para todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada e até depois que a gente volta com outra aula. Um beijo!